Mais uma vez, boas noites. Estamos aguardando aqui o retorno de nossa convidada, a professora Anaísa Vergolino, para dar continuidade à nossa entrevista no segundo bloco. E lembrando que esta entrevista fica disponível no IGTV de @maiahistoriador. O primeiro bloco já foi gravado e já está publicado no IGTV de @maiahistoriador entrevista. O mesmo faremos ao término desse segundo bloco. Enquanto aguardamos o retorno de nossa convidada, também queremos lembrar, que quero convidar todos vocês para estarem conosco no mês de janeiro de 2021, após nosso recesso, a partir de amanhã, para a nossa primeira entrevista de 2021, na quinta-feira, dia 14 de janeiro. Então, no dia 14 de janeiro de 2021, vamos ter a nossa próxima entrevista, porque vamos entrar no recesso das festas de final de ano. E desde já desejando a todos boas festas, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. E no dia 14 de janeiro de 2021, vamos estar neste canal participando de nossa próxima live. Agora a professora Anaísa Vergolino já está aqui conosco online. Vamos então adicionar a professora Anaísa Vergolino para que ela possa continuar conosco na entrevista. Um momento, por favor, adicionando a professora, a vídeo da professora Anaísa, já está aqui conosco. Um momento. Professora Anaísa, está me vendo e me ouvindo? Sim. Eu também estou lhe vendo e lhe ouvindo. Então, continuando a nossa entrevista, professora, falávamos sobre o começo da sua trajetória de pesquisa, no campo do estudo das religiões afro-brasileiras, ainda como bolsista do professor Napoleão Figueiredo. E, a partir daí, quando inicia a sua carreira como professora da universidade, já estava envolvida nesse trabalho de campo, inclusive, dentro dessa temática. Foi em função disso, imagino, que se deu a escolha do seu tema de investigação para a dissertação de mestrado. E lhe pergunto, quando decide fazer o mestrado, você vai realizar o mestrado na Universidade Estadual de Campinas? Opa, desculpe. Você vai realizar o mestrado na Universidade Estadual de Campinas, na década de 70, sob orientação do professor Peter Frey. Então, eu lhe pergunto, professora, quando pensou em realizar um mestrado, por que escolheu a Unicamp? Por que pensou a Unicamp? Pensou outras possibilidades para a realização do mestrado? A escolha não foi bem uma escolha, foi uma indicação. De que forma? Porque Campinas era uma universidade que estava exatamente começando naquele momento. E quem indicou para lá foi o Carlos Moreira Neto, que morava no Rio de Janeiro, era muito amigo do Galvão, também amigo do Napoleão, era antropólogo daquele período e pesquisador da temática indígena, e também conheceu, não sei, de alguma forma, Peter Frey. Bem, Carlos será informado. E aí eu saí prestando exame em duas universidades, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de Campinas. E a indicação por Campinas foi do Carlos Moreira Neto. E Campinas era o lugar que eu deveria ir, porque Peter Frey tinha chegado aqui no Brasil e lá em Campinas ele
foi pesquisar a questão da Umbanda. Ele vinha dessa área da antropologia da religião e foi pesquisar a Umbanda. Né? Era a religião. Né? Por exemplo, o Museu Nacional, os temas, as áreas que eles ofereciam, era a área da campesinato, identidade, questão indígena, que não era a minha área. Né? E, de repente, tem essa perspectiva, surge assim uma luz no fim do túnel, a Unicamp, e que estava se instalando com o Zeferino Vaz. Né? O corpo docente, naquele momento, era um corpo docente praticamente todo ele de fora, se não de estrangeiro, mas daqueles intelectuais que haviam saído por força do golpe militar, saíram do país e naquele momento estavam regressando, como foi o caso do Antônio Augusto Arantes Neto e outros também. Né? Então, Carlos que falou e referiu o nome do Peter Frey. E acabou tendo uma coincidência de que eu estava no Rio de Janeiro, especulando a questão do curso, e Peter estava também no Rio de Janeiro. E Carlos falou, olha, tem uma professora que estuda essa religião, etc, etc. Bem, então ele fez uma apresentação minha para o Peter e de mim para o Peter. E com isso eu fiquei sabendo de que havia essa área de estudo de religião e que poderia chegar à questão do que eu... Mas havia a seleção, e a seleção naquele momento, não sei hoje como está em Campinas, está tudo muito diferente, mas naquele momento era assim. Você se apresentava, queria se candidatava, e você voltava à sua cidade e ficava esperando uns temas que queriam chegar para você desenvolver o trabalho. E foi meu esperando. Havia um só de religião, mas não tinha nada a ver com banda, com coisa alguma. Análise antropológica de um ritual da missa católica. Bom, o tema aqui, o que teria testado o aluno, era a teoria do ritual, como estudar um ritual, que é um centro, um fulcro do estudo da religião. Né? E esse leque de temas, eu vi que esse era o mais próximo. E foi esse que eu fiz. Então, eu entrei para o mestrado na Unicamp, não foi nem com o tema de Umbanda ou similar, não. Foi com análise antropológica do ritual da missa. Bem, e por aquilo que eu fiz esse trabalho na igreja, todo mundo conhece, a Igreja dos Capuchinhos. Naquele momento que estava mudando, era um novo ordonista, estava mudando toda a liturgia. Então, eu pesquisei isso. Mas como eu já tinha uma experiência como eu disse ainda há pouco, de pesquisa, eu fui para a igreja e pesquisei. Com relação à teoria, uma dessas coincidências que acontece na vida da gente é incrível. Uma das vezes que eu estava no Rio de Janeiro, que eu fui lá saber, procurar, eu vi uma referência de um livro que me chamou a atenção, de uma autora, por nome Mary Douglas. E eu vi essa referência com o Carlos, na biblioteca do Carlos. E quando eu voltei para Belém, eu pedi assim para o Napoleão, eu queria esse livro, será que conseguia? Porque ele tinha contato nos Estados Unidos, aí ele escreveu para o Leacock. E pediu para o Leacock mandar esse livro. O Leacock mandou. E eu li esse livro, umas partes do livro, achei muito interessante. De modo que eu vi que tinha a ver com ritual. De modo que quando chegou esse tema, a análise antropológica do ritual da missa, olha só a pretensão desta criatura aqui. Eu resolvi trabalhar com a Mary Douglas,
E fiz o trabalho baseado na teoria dela, Natural Symbols. Nunca acho que foi traduzido esse livro. E mandei. Quando chegou o tema, eu usei e mandei. E, para minha surpresa, eu fui chamada, aprovada. E eu tenho certeza que eu fui aprovada exatamente por conta disso. Quer dizer, imagine um livro que tinha saído, aí praticamente circulando aqui, e uma criatura lá da Amazônia, lá de cima, aparece com um trabalho em que menciona e faz o seu trabalho baseado em Mary Douglas, que por coincidência havia sido a orientadora do Peter, que estudou na Rodésia. Bem, o sistema na Unicamp naquele período era assim: se o seu trabalho foi aprovado, aquilo que você mandou escrito, aí sim você era chamado para ir defender, para ir ser entrevistado. E lá fui eu, bem no começo dos 70, aliás, finalzinho de 71. E eu fui para lá. Quer dizer, então havia lá os alunos que tinham sido aprovados, que iam agora para a entrevista. E eu fui para a entrevista. E uma pergunta que me foi feita, não podia ser outra, como é que eu tinha conhecido aquele livro, de onde eu tinha tido conhecimento. E eu falei, né? E a partir daí, quer dizer, perguntar da minha experiência de pesquisa, eu já tinha participado da Biota, Amazônia Trabalho Publicado, já tinha experiência, enfim. Essa somatória de experiência da pesquisa, que a gente já tem um certo amadurecimento, e mais essa coincidência, que isso foi uma feliz coincidência, eu fui aprovada. Lá na Unicamp, e aí comecei. Em 72 comecei o curso lá. Quer dizer, sinceramente, eu nunca imaginei que eu fosse ser aprovada concorrendo com os alunos da USP, com os alunos do Rio Claro e outros tantos alunos, né? Mas foi assim que eu entrei para a Unicamp, a indicação da Unicamp pelo Carlos, eu não conhecia, eu nunca tinha ido a Campinas, tomei um ônibus e fui embora. Tomei um ônibus, fui para São Paulo, de São Paulo peguei um ônibus, me instalei lá numa pensão, perguntei onde era que ficava a Universidade de Campinas, disse que eu ia fazer vestibular. O homem o pessoal lá do ônibus Cometa que me indicou, e assim eu fui embora para a Unicamp, fiz lá o que tinha que fazer a seleção e voltei para esperar o resultado quando chegou oficialmente, que eu me apresentasse para começar o curso. E assim eu fui. Quer dizer, então, foi essa forma que eu cheguei a Campinas, e acho das primeiras turmas, primeira ou segunda turma, acho que havia uma primeira turma. Havia um aluno do Guild que já estava lá, que era o Pedro, que era do Museu Goethe, então ele me facilitou, ele me indicou um lugar onde ficar, estudante, etc. E foi a referência que eu tive. E por lá, cheguei e me apresentei. E comecei o curso. E logo comecei a ser orientada do Peter Fry, que nessa altura estava interessado em estudar Umbanda, porque os trabalhos que havia sobre Umbanda, que era o Cândido Procópio Ferreira de Camargo, kardecismo em Umbanda, mas o Cândido não era antropólogo, né? Ele era do SEBRAP, do mais que acabou sendo da minha banca de exame de dissertação de mestrado. E aí comecei a estudar com Peter. E tivemos essa trajetória de pesquisa e foi embora. Ele esteve aqui em Belém, veio conhecer o campo, que era muito diferente do campo do sul, porque lá era a Umbanda e aqui era batuque, não eram coisas, a mesma linguagem, havia diferenças e tudo mais. Mas, feito isso, eu acho que isso interessou também muito ao orientador, porque, claro, isso interessa ao orientador conhecer através do orientando outras realidades. Né? De forma que Peter esteve aqui, fez o seu trabalho sobre
que está publicado no Para Inglês Ver sobre homossexualidade, que foi uma das questões que eu levantava no meu trabalho, no meu projeto de pesquisa, na questão da qualificação. Isso deu uma discussão, uma polêmica, enfim. E assim foi. Assim foi, quer dizer, então eu fui assim um pouco aventureira, essas coisas de dedicação. Naquele momento que a pós-graduação na Unicamp era realmente pioneira. Eu acho que eu fui a primeira aluna do Peter, primeira assim, porque ele teve antes a Maria Manuela Carneiro da Cunha, mas que estava estudando na França e veio praticamente para validar, qualificar, enfim, fazer o currículo dela e o trabalho dela no Brasil. Mas a Maria Manuela já era madura na pesquisa e tudo mais, e logo não demorou muito, ela mesma se tornou professora do programa. Né? Já tinha estudado lá na França. E de modo que eu diria assim que eu fui da primeira turma, não, primeira turma da Unicamp, 50 anos da Unicamp, eu sou dessa geração aí, muito antiga, lá do Barão Geraldo. E assim foi que eu cheguei lá. E esse trabalho da missa católica acabou sendo publicado pelo Guild. Está publicado nas publicações avulsas, que não tem nada a ver com afro. Parece que estava antecipando que eu iria ser anos e anos professora da formação presbiteral. Né? E entrei na Unicamp estudando missa católica, naquele momento da mudança do Vaticano. Foi assim. Você entra na Unicamp e foi aprovada com um projeto para estudar a missa católica, as mudanças dos rituais na missa católica, em função do Vaticano II, e de repente você faz uma dissertação, o Tambor das Flores, né, sobre o culto, né, o afro em Belém, né, de 60, 70. Porque essa... Não, não foi... Não foi uma mudança. Não foi mudança, não é que eu estivesse mudando de tema. Eu fiz a missa católica porque era o tema que mais se aproximava àquilo que eu já vinha estudando, que era ritual. Entendeu? Foi isso. Mas não que fosse mudar para estudar catolicismo. Não foi. Não foi isso. Foi exatamente porque foi o tema, não havia nada na relação dos temas propostos para os que estavam se candidatando a uma vaga no mestrado. Não havia nada de afro. Não por ser. Não é? Sim, Anaísa, por favor. Sim, diga. Continue, por favor. Não, então o que eu estou dizendo é que eu entrei, não é que eu tenha mudado na seleção do mestrado por Unicamp, não é que eu tivesse mudado ou pensado em mudar do estudo africanista, digamos assim, para o estudo de catolicismo, não. Eu fiz esse tema, fiz aquele tema, exatamente porque era o que mais se aproximava do que eu vinha estudando, amadurecendo teoricamente, que era a questão do ritual. O ritual tanto fazia ser católico quanto afro, era ritual. Quer dizer que, o que eu quero dizer é que eu entro para o mestrado na Unicamp a partir dessa questão teórica do ritual, que não interessava tanto se era catolicismo ou era africanismo, era ritual, entendeu? E tendo sido aprovado, eu volto para aquilo que eu queria, porque na entrevista logo eu falei o que era que eu estudava. E isso coincidiu com que Peter Fry, sei lá, ele chegou aqui e decidiu estudar religião, ou Umbanda, que foi logo que ele estudou, né? Então, aí pronto. Não tive por que mudar. Mas não foi nenhuma mudança assim. Eu fiquei no mesmo eixo teórico, eu diria.
até aprofundado, que foi a questão da escolha da questão da meia-idômetria. No trabalho da sua pesquisa, né, com os terreiros, mas você não ficou apenas no trabalho de campo, você sentiu necessidade de fazer um exaustivo trabalho de pesquisa documental, né? Você foi então para o Arquivo Público do Estado do Pará, e se não me engano você faz lá um levantamento. Então, eu estava falando, Anaísa, que você não, no seu trabalho de pesquisa, você também vai trabalhar fazer um exaustivo trabalho de pesquisa documental. E esse exaustivo trabalho de pesquisa documental permite, inclusive, posteriormente ser publicado na forma de um levantamento documental, nos anos 90, pelo Arquivo Público, né? A Presença Africana na Amazônia Colonial, que tornou-se um livro de consulta, de referência para todos os estudiosos do tema da escravidão negra, da presença africana na região. Como é que foi esse passo de pesquisa? Esse passo foi no início. Esse passo foi exatamente no início da minha carreira. Eu falei antes, no primeiro bloco, que o professor Napoleão havia apresentado ao CONCEP um projeto Batuques de Belém. Bem, e então, eu tive a ideia de ir ao momento para o arquivo para fazer um levantamento histórico, quer dizer, isso que depois saiu o livro, na origem, deveria ser a parte histórica da questão dos batuques de Belém. Veja bem, na bibliografia, eu li aqui na Bahia, vou citar apenas Bahia e Maranhão, havia casas, como tem até hoje, casas de culto, terreiros, fundados por africanos ou descendentes de africanos, né, como a Casa das Minas, no Maranhão, e outros tantos terreiros conhecidos de Salvador. E aí eu tive ideia de ir aí procurar na história se esses escravos, o que é que eles tinham feito aqui, se havia isso. Mas de que ano foi isso? Isso foi no começo da minha carreira, nos anos 66. Bem, eu estava no lugar errado. Quando eu falei para o professor Napoleão que ia fazer isso, ele não concordou. Você não vai fazer isso, você vai perder tempo, e etc, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E em algum momento que ele viajou, que ele era diretor da faculdade, viajou, por qualquer razão, para o Rio de Janeiro, eu peguei os verbetes dos anais da Biblioteca e Arquivo Público e fui embora lá para o arquivo. Fui embora para o arquivo com aquela referência e comecei a pesquisar, a tentar alcançar os códigos. Não foi muito fácil, né? Foi uma coisa muito difícil aquele começo, alcançar aquilo tudo lá, as condições que aqueles códigos estavam, terrível ali naquelas que eu chamava as masmorras do arquivo público, úmido e tudo mais. Bem, mas o fato é que eu comecei a pesquisar e que não era no lugar correto, porque o que é que eu peguei? Eu tinha os verbetes assim, correspondência de
da metrópole com o governo com a metrópole, diversos com a metrópole e a metrópole com diversos. Quer dizer, na minha cabeça, eu achava que, quem sabe, eu não iria encontrar alguma coisa ali. Quer dizer, absolutamente aleatório isso, porque eu não tinha nenhuma referência, eu estava vendo que eu ia encontrar. Aí eu comecei a pesquisar. Evidentemente que eu não encontrei, muito menos ali. A única referência que eu encontrei que falava batuque, essa palavra batuque, era uma questão de lazer de no Marajó e que terminou, porque fez muita arruaça, foi todo mundo preso, os escravos, etc. Não encontrei nada do que eu queria. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu procurava isso, eu comecei a encontrar uma documentação sobre o negro, a presença, por isso o título do livro, A Presença Africana, que era negada por Bastide, negado por Carneiro e pela própria história. Negada essa presença negra. Então, eu comecei a encontrar. E aí eu comecei a desistir de encontrar terreiro, casas de culto tradicionais, e percebi que havia essa presença africana. E eu comecei, então, a copiar e registrar tudo que encontrava. Até porque é um pouco assim, atirei do que vi e acertei no que não vi. Porque eu comecei a encontrar tanta coisa sobre a existência desses negros aqui, que mais tarde daria 3 grandes temas, quer dizer, o tráfico, o que eles faziam aqui, né? A presença deles, o que eles faziam aqui, e o tema dos levantes, dos mocambos, etc, etc. Tem muito material, mas os 3 eixos maiores dos assuntos daqueles documentos seriam esses. Então, eu achei aqueles documentos tão preciosos, muitos estavam inéditos, que eu resolvi copiar. Eu comecei a copiar quase uma coisa assim, né, de salvaguarda, porque estavam muito úmidos, muitos insetos, muitas coisas danificadas, e aí eu transcrevi aquilo à mão. Então, eu entrava lá de manhã, 8 horas da manhã eu já estava lá na porta do arquivo, saía 11h30, dava aquele intervalo, 2 horas eu estava lá, saía às 5h30. Isso foi 1 ano nesse trabalho. E aí foi aparecendo aquela documentação. E então houve aqui um encontro encontro de professores da História da Amazônia e o segundo dos professores paraenses de História. Aí eu apresentei essa nota prévia, só sobre o tráfico, que mais o período pombalino que eu contei ali. Né? E também foi publicado pelo Guild, Publicações Avulsas. Tudo isso que eu ia fazendo, muito saiu publicado, está publicado pelas Publicações Avulsas, que eram os boletins do museu, mas não aquela série normal, mas as Publicações Avulsas. Então, eu encontrei essa documentação e transcrevi, e ficou aquele volume imenso, porque foram consultados contado mesmo, 48 mil e tantos documentos. Bem, quando chegou em 70, no final do 70, eu já estava com essa documentação toda, né? Mas o problema foi que essa documentação só iria ser publicada, como você mencionou aí, em 90. Porque nesse meio tempo saiu o livro do professor Vicente Salles, O Negro no Pará. Quer dizer, então, essa publicação, o trabalho que eu havia feito, esse levantamento, já estava, quer dizer, já havia um trabalho sido publicado pela universidade, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, o meu ficou, esse material ficou. O professor Napoleão ainda tentou, mas a publicação daquilo era muito cara, porque eram documentos do século XVIII. Né? Então, aquele material ficou. Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso é que ele é muito antigo, é do 66. E aí, isso ficou em 90, aliás, quando no governo do Dr. Hélio Gueiros, que o secretário de Cultura foi João de Jesus Parloureiro, e a diretora
está falecida, do Arquivo Público, era a Alda Mendes, não é? Então, foi quando foi feita uma grande reforma no arquivo. A professora Alda, aí foi que o professor Napoleão foi falar com... Eu não estava aqui, porque a responsabilidade da pesquisa em si é minha. Foi minha, a responsabilidade é minha. Agora, o professor Napoleão, já conhecedor daquele material, foi com o professor Parloureiro, que era secretário de Cultura, e o professor Parloureiro, então, no momento em que o arquivo foi restaurado, a professora Alda foi feita aquela grande reforma, então ele decidiu trabalhar aquele material e apresentar como uma série de documentos históricos, número 1. E assim, quer dizer, foi restrito, não foi comercial. E assim que saiu, só depois em 90, já nessa época tardia. Né? E aí o professor Napoleão, então, sistematizou e fez na parte final da identificação dos grupos, né, dos negros, da procedência da África, e aí ele se tornou também autor, junto comigo. Quer dizer, então foi um trabalho a quatro mãos. Né? Então, esse trabalho, que acabou, como você bem disse, não serviu para aquilo que eu queria. Não encontrei o que eu queria. Mas ficou como um banco de dados. Aí o professor Napoleão organizou todo aquele apêndice identificando os dados. E hoje eu empenho também, Maia, sobre aquele trabalho, já muitos anos depois do professor Vicente Salles, do livro do professor Vicente Salles, porque a professora Alda, que era diretora, ela chamou uma equipe eu não sei bem quem foram as pessoas, sei que foi uma equipe, e mandou cotejar para ver daquilo que eu havia levantado, o que é que ainda existia no arquivo. Bom, para ela não foi surpresa. Segundo depois eu falei com ela, quando eu vi aqui em Belém, eu estava fazendo curso para fora, quando eu vi, ela disse que grande parte do que havia já não existia mais, porque havia sido destruído por força de umidade e de insetos e tudo mais, né? E de forma que, eles devem ter conversado lá com o professor Parloureiro, que aquilo que havia copiado se tornou o original, porque os originais não existiam mais, alguns. E foi essa a razão que a Secretaria de Cultura do Parloureiro investiu e fez isso, o trabalho daquele momento, para marcar a inauguração, a restauração do arquivo público. Então, isso ficou. Quer dizer, na verdade, era um trabalho de história, serve muito para os historiadores e tudo mais, mas para o que eu queria mesmo, não encontrei. Não encontrei o que eu queria. Mas ficou. Né? Ainda bem que eu tive essa disposição de passar um ano fazendo aqui, porque realmente eu fiquei muito sensibilizada a dizer aquela situação como estava lá. Foi assim que foi. Mas aquilo que você perguntou, por quê? Porque eu pensava em fazer uma pesquisa, essa é a parte histórica desse trabalho, de um projeto mais denso, que acabou não sendo isso. Né? Serviu para outras finalidades, entendeu? Foi assim. Aí eu voltei para a história. Você volta para a história. E faz uma contribuição que eu diria valiosíssima para o estudo da presença africana na Amazônia colonial, na perspectiva da história, porque, como você disse, uma parte dessa documentação que você levantou na década de 60 deixou de existir, não existia mais, né, nos anos 90, quando o seu trabalho foi publicado, e ele tornou-se um trabalho importantíssimo, né, como instrumento de pesquisa, como fonte, né, transcrita para os estudos que vieram depois. Inclusive, eu também, né, já pesquisei no seu livro, né, tenho, né, essa raridade também. Né? Então, que é um trabalho importante, mas eu sei também que, por conta desse exaustivo trabalho com as fontes,
e sobre a presença africana na Amazônia colonial, chegando no início do século XIX, você vai demonstrar, né, a importância da presença africana escravizada na Amazônia colonial, coisa, como você já disse, era pouco considerada, né, e vem o trabalho do professor Vicente Salles também, né, mostrar isso por outros caminhos, no seu livro Negro no Pará. E você também produz alguns trabalhos, que eu diria, dialogando com a antropologia, que são também de natureza histórica, sobre essa presença africana. Você faz nas publicações avulsas do Museu Guild uma notícia histórica sobre a presença negra na Amazônia colonial, sobre a escravidão, e você também publica, né, um texto nos anos 70, que eu diria que foi um dos primeiros textos que estuda o tráfico de escravos para a Amazônia, né, que tem como objeto específico o tráfico de escravos para a Amazônia. Foi na mesma época que o Colin McLachlan também publica um trabalho sobre o tráfico de escravos para a Amazônia no final do período colonial, né? E esse seu texto, inclusive, que gosto muito, né, e que foi publicado numa obra organizada pelo historiador falecido Carlos Roque, né, grande enciclopédia cultural da Amazônia, no volume de antropologia, se não me engano. Né? Mas é um texto mais de história sobre o tráfico. Né? Então, eu queria fazer esse registro aqui, professora Anaísa, da importância desses seus trabalhos também, onde você analisa, né, historicamente essa documentação. Não sei se você gostaria de comentar um pouco também o que te levou a escrever esses textos, né? O que te faz escrever, por exemplo, um texto falando do tráfico, enfim. Isso, eu acho que isso tem a ver no primeiro bloco, quando eu falei que esse meu estudo da negritude, vamos dizer assim, da presença africana, foi sempre um diálogo com a bibliografia africanista e também da história, né? Desse vazio. Claro que eu não estou afirmando, né, que a Amazônia é uma área de um ethos africano, como é no caso aí, religioso africano, como é no caso de Salvador, não se trata disso, até mesmo em outros termos, né, culturais. Porém, que é inegável que essa população esteve aqui. E eu comecei exatamente pelo tráfico. Por quê? Havia também uma afirmativa a respeito da Amazônia, que a Amazônia nunca havia sido importação direta, sempre importação indireta, quer dizer, viria para o Maranhão e depois aqui no Pará. Quando eu comecei a ver isso, que era o que eu estudava na bibliografia, tanto da história quanto da antropologia, dos africanistas. Quando eu comecei a ver esse material, eu vi que naquele período lá da Companhia de Comércio e do período Pombalina era exatamente ao contrário. Né? Claro que houve essa importação do Maranhão e depois para cá, mas que houve uma importação direta da África aqui para Belém, e daqui, inclusive, chegou aí para o Maranhão, e daqui que era distribuído para o Vale da Amazônia. Isso eu achei importantíssimo. Para onde eles foram, o que fizeram, isso me chamou a atenção. Eu não ia deixar de registrar isso, porque também no fundo, não era só a religião, mas eu queria também falar que os negros aqui estiveram nessa região. Era essa que era também um diálogo, né, com a bibliografia, que eu mesma havia estudado em história, quanto aluno de história. Então, essa distribuição deles pelo vale, o que faziam, isso para mim era muito importante. E depois, a questão do terceiro tema, que era dos mocambos, né, das revoltas dos mocambos, coisas assim, fantásticas que eu encontrei, autodevassa de um mocambo. Quer dizer, quando transcreve, está lá transcrito, toda a devassa de um mocambo, você vai ver um mocambo que um dos líderes era um sacerdote católico. Né?
Esses dados me chamou a atenção, me sensibilizou. Eu lia isso, eu não ia deixar isso passar. Um outro dado, por exemplo, me chamou a atenção, e anos depois eu viria isso com o meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, Bernardo Pereira de Berredo. O Berredo passou todo o tempo aqui, quando eu fui ler, preocupado com a questão das fronteiras. E eu encontro isso, a questão das fronteiras, muito, muito, muito uma preocupação imensa nesses documentos. O que era quem estava nas fronteiras? Sobretudo essa fronteira daqui do norte com os franceses, que estavam aqui em cima, né, na questão do Iapoque, nessa região da fronteira com o Iapoque, naquela época tudo era um território só. Então, isso era muito perigoso. E por quê? Porque está acontecendo a Revolução Francesa, então a circulação de ideias. E olha, que passaram-se anos e anos depois, lá eu leio um trabalho que está publicado na revista do Conselho de Cultura, depois que eu fui para o Conselho de Cultura, lá, do professor Benedito Nunes com o professor Aldrin Figueiredo, colega da história, né, o professor Benedito Nunes, falando sobre a questão das ideias, né, dessa disseminação dessas ideias que vinham da Revolução Francesa, que aqui entravam. Aí bom, depois que eu fui perceber quanto realmente isso tinha sido importante, porque esses documentos mostram isso, quer dizer, toda essa preocupação, fulanos que eram presos e imediatamente vinha a presença da autoridade aqui, e isso era comunicado lá para Portugal. Mas por quê? Porque era a circulação de ideias, e o professor Alder diz isso, olha, essas ideias, o professor Benedito Nunes fala isso, entrou pela ralé, enquanto que lá, em outras regiões do Brasil, essas ideias vêm dos inconfidentes, intelectuais e tudo, aqui estava entrando pela ralé. Quer dizer, esse trânsito de fronteira. E o Bernardo Pereira de Berredo, desde aquele tempo, quando governou aqui, preocupado com o que acontecia nas fronteiras. Isso está lá, isso eu falei no meu discurso de posse. Quer dizer, então, depois que eu fui também perceber que, felizmente, me deu, sei lá o quê, de eu ter sentado e copiado à mão todos esses documentos, porque não existia nenhum outro naquela época. Então, eu sentei e copiei à mão, né? Então, realmente, fui bem inspirada, sei lá, por ter feito esse trabalho que você diz que se tornou um banco de dados. Para mim, particularmente, eu volto a dizer, não serviu para o que eu queria, que era a nota histórica de um projeto, mas serviu para dar outras finalidades, que são essas aí. E é um tema que volta. Um tempo desses, eu fui chamada, junto pela diretora do Museu de Arte Sacra, até numa mesa com o professor Alder, para falar dessa invisibilidade negra. Foi uma mesa muito boa, dessa invisibilidade negra. Quer dizer, que até hoje está isso lá. E eu falava, quer dizer, os negros estavam aqui, fazendo o quê? Aqui em Belém? Não tem nada que fale disso. Mas estavam lá desaguando o Igarapé do Piri, estavam fazendo tantas outras coisas, sendo alugados, sendo isso, quer dizer. Então, até hoje, como me chamaram recente para fazer, eu fui lá nos meus próprios dados, encontrei essas referências e pude fazer um trabalho. Eu mesma, voltando àquilo que eu copiei. Então, foi isso. Quer dizer, é isso que eu disse, tem o tráfico, tem a distribuição daqui da Amazônia, do que eles fizeram, todo o trabalho deles nas fortificações militares, por exemplo, e depois os levantes dos mocambos e das fugas, das rotas de fuga. As de fuga maiores era essa aqui no norte, aqui no Amapá, que ia pelo Araguari. Era ali de mocambo, né, de resistência. Então, quer dizer, reconstrói de um modo geral, ajuda a reconstruir de um modo geral aquilo que eu volto a insistir, que se tornou o tema do título do livro, A Presença Africana. Presença Amazônia Colonial. Foi isso. Que é da história. Professora Anaísa, agora eu gostaria de fazer algumas perguntas
né, o momento do nosso programa aqui de entrevista, né, que é um momento que gostamos muito, são perguntas breves e diretas que fazemos aos nossos entrevistados e que nossos entrevistados podem responder ou não de forma breve e direta. Se quiser comentar, explicar alguma coisa, também pode, mas poderá responder ou não de forma direta ou breve. É um questionário que eu quero lhe fazer com algumas perguntas, com alguma adaptação do questionário respondido por Proust, que foi utilizado no programa de entrevistas na televisão francesa por Bernard Pivot, e também no Actors Studio, pelo ator-diretor James Lipton. Então, são algumas perguntas diretas e breves que poderão ser respondidas ou não de forma direta e breve pelo nosso entrevistado, tá bom? Então, vamos começar aqui. Qual a sua palavra preferida? Persistência. A palavra que menos gosta? Ambiguidade. Qual o som ou barulho que gosta de ouvir? Da chuva. O som ou o barulho que menos gosta ou detesta ouvir? O que está acontecendo na minha rua? Barulho de moto, de carreta, de trânsito, uma coisa terrível. Não suporto. Qual o seu palavrão predileto? Vai para PQP. Pode dizer aqui, é permitido, não temos censura. Não, parece que não roda muito comigo, mas realmente. O que te deixa animada? Um bom papo. O que te repugna? Pessoas tecnológicas. Qual profissão gostaria de exercer se não fosse professora e antropóloga? Olha, eu queria ser geógrafa, cartografia, que hoje está tudo computadorizado. Não sei se eu seria isso, mas pelo menos nunca esqueci isso. Qual a profissão que não gostaria de exercer jamais? Que minha mãe queria que eu fosse enfermagem. E meu médico que fez o parto dela, que eu conheci, insistiu muito que eu fosse ser enfermeira. Não dá, não tem nada a ver comigo. Se você pudesse reencontrar alguém que já partiu, quem seria e o que lhe diria? De quê? Que alguém que já partiu? Quem seria e o que lhe diria? Eu queria encontrar o velho Napô e dizer para ele, olha, eu ainda estou por aqui, rendendo a negritude. Professora Anaísa, agora deixa eu lhe perguntar, deixa eu olhar o nosso tempo, né? Ok. Nós ainda temos um tempinho para as suas breves considerações finais, professora Anaísa, caso queira fazer as suas palavras finais antes que eu encerre o nosso programa. As minhas palavras, sim. A que eu disse no início, agradecer de ter sido incluída, a deferência de ter sido incluída, porque é uma programação sua de Departamento de História, Antropologia. Então, eu falei de ambiguidade, acabo sendo eu que fico entre a História e a Antropologia. Tudo bem, mas vamos relevar isso. Então, mas o que eu queria louvar da sua iniciativa uma vez nós conversamos sobre isso, é você fazer essa programação que mostra o por trás dos bastidores, que no caso aqui, esses bastidores seriam os currículos de cada uma das pessoas que você entrevistou, os currículos lattes, formais,
Aí você lê aquilo, ganhou isso, escreveu aquilo, mas é muito diferente de uma conversa que você tem, entrevista dessa forma que você faz, você vê uma outra dimensão. Claro que há muito mais a dizer, porém, eu acho que um grande passo nesse trabalho de um historiador, porque aí eu acho que você também está fazendo bastante nas ciências sociais. Como a história também faz isso, é meio difícil de ver com quase. Então eu quero louvar essa sua programação de conversar assim, o que levou, por quê, né? Como foi. Então essas perguntas que estão atrás pelas instituições. Meus parabéns, portanto. Nós que agradecemos, eu que te agradeço, professora Anaísa, por estar aqui conosco nesta noite, nos dando a oportunidade de perguntar e principalmente ouvir, escutar a sua trajetória, tanto aquilo que compartilhou conosco aqui, numa conversa extremamente agradável, enriquecedora, que passou tão rapidamente, né? São 2 blocos, com 1 hora quase cada bloco, então 2 horas, né? Mas a gente foi passando sem sentir o tempo, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com a professora Anaísa, que foi também minha professora, né? Eu não me tornei antropólogo, mas fui aluno da professora Anaísa, né? Quando era bolsista do professor Heraldo Maués, tinha a oportunidade de escutar as palestras da professora Anaísa, né? E depois, quando fiz o curso de teoria antropológica, aquele curso maravilhoso de especialização em teoria antropológica, a professora Anaísa estava lá também, né? E depois reencontro a professora Anaísa no Instituto Histórico, onde tenho tido o enorme prazer da sua amizade, o enorme prazer da convivência, tem sido de um aprendizado imenso para mim, né? Então, neste sentido, é uma felicidade muito grande poder encerrar o nosso ciclo de entrevistas do @mais historiador entrevista neste ano, iniciamos em janeiro, dia 14 de janeiro, entrevistando aqui a professora Anaísa Vergolino, que é uma grande referência para todos nós, né? Não só na antropologia, mas na história da Amazônia também, né? E, claro, que não deu para perguntar muita coisa. Eu já imagino que os confrades e confreiras do Instituto Histórico já vão... Por que você não falou do Instituto? Por que não pergunta? Não deu tempo para falar de tudo isso, né? Então, é muita coisa para pouco tempo. Então, antes de encerrarmos aqui, nós, então, vamos encerrando já esse segundo bloco e vamos também fazer a gravação do segundo bloco, vai ficar gravado e publicado, publicizado, disponibilizado no IGTV. Mas antes de encerrar aqui o nosso segundo bloco, né, eu quero agradecer mais uma vez a professora Anaísa e vou fazer agora o encerramento. Amigos e amigas argonautas, por hoje é só. Deixo vocês na companhia das palavras de Darcy Ribeiro, abre aspas. O Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade, de descaso. Fecha aspas. Agradeço a participação de vocês que nos assistem ao longo desse ano e também de nossos colegas que já foram entrevistados por nós e que também estiveram aqui assistindo a entrevista da professora Anaísa, como as demais entrevistas, a professora Ana Maria Nazaré Sages, nossa querida Naná, professor José Alves, professora Beatriz Mamingunhão, professor Gregório Saldarriaga, a professora Cidiana, e entre outros tantos colegas que sempre nos prestigiam, além das demais pessoas que sempre nos assistem e deixam aqui os seus comentários sobre a entrevista. Então, agradeço a presença e a participação de vocês e de nossa convidada, professora Anaísa. Boas noites, tudo de bom e de bem, e até a próxima quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Muito obrigado, boas noites. Boa noite.
Agora eu vou desligar a professora Anaísa e esperar somente um pouquinho para encerrar o vídeo antes da gravação.